Prezados alunos de base da pesquisa científica, nos encontramos mais uma vez para falar de algo muito importante, que é como buscar um estágio. Um estágio de iniciação científica, um estágio às vezes para fazer o mestrado, junto a um professor da universidade, da UENF ou de outra universidade, e como a gente deve se apresentar, como a gente deve se preparar para buscar esse estágio. Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba o que significa orientar um aluno de iniciação científica para um professor. Ora, o ponto de vista do aluno, todos nós sabemos. Para que você quer um estágio? Eu quero um estágio para ter algum conhecimento, para ganhar uma bolsa, né? Mas e o professor? Qual o interesse do professor de aceitar um aluno de iniciação científica? Vamos focar principalmente nesse fato, nesse caso, melhor dizendo, de iniciação científica, porque no mestrado a gente espera, embora não seja obrigatório, que o aluno muitas vezes já caminhe de um estágio de iniciação científica para o mestrado, embora não seja um impedimento, de você não ter feito a iniciação científica com alguém e conseguir uma vaga para o mestrado. Mas é importante a gente notar que, do ponto de vista do professor, e no curso a gente vai pegar também a entrevista de alguns professores falando um pouquinho disso, você quer um aluno que trabalhe para você. Por quê? Porque como é que a gente vê a questão de um projeto? Ora, um projeto depende de recursos, de recursos financeiros para a gente comprar material que vai ser usado pelo aluno, de equipamento que você tem que utilizar e também do seu tempo como pesquisador. Quer dizer, você vai fazer um investimento num aluno e você vai querer, obviamente, um retorno. Por que você quer esse retorno? Porque para conseguir esse financiamento, a gente faz o que a gente chama de projeto. Então a gente submete um projeto para um órgão de fomento, recebe esse recurso e tem que ter resultados que nos permitam prestar contas desse recurso que nós recebemos. Então, o professor tem que ter um aluno que trabalhe, que produza, é do seu interesse. E é o professor que vai selecionar esse aluno. Além disso, para a nossa carreira como pesquisadores, é importante termos trabalhos publicados. O sistema hoje nos cobra produção científica. Então, nós temos que ter alunos que produzam. Se você tem um aluno e esse aluno não produz, gasta o seu tempo, gasta o seu recurso e não dá uma contrapartida para você, esse aluno te é prejuízo. Não é interessante a gente ter um aluno que não tenha possibilidade de produzir. Então, é importante você ter na cabeça, quando você vai procurar um orientador, que te oriente, seja no estágio de iniciação científica, seja para uma orientação de mestrado, de doutorado, que você tem que provar para ele que é interessante que ele o tenha como aluno. Então, para isso, é preciso se preparar. E eu digo, se preparar com a seriedade, com o empenho, como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego. Então, a postura, a forma como você se apresenta é importante e vai ser considerada por aquele pesquisador. Ora, a gente pode até dizer, não, mas no mundo ideal o pesquisador deveria me aceitar do jeito como eu sou. Então, se eu sou meio surfistão, eu chego lá, chefia, tô querendo uma bolsa aí. Só tem que a gente lida com pessoas, Então, nem sempre vai ser assim. É importante você saber de antemão quem é aquele professor, como se apresentar para ele
e mostrar para ele que é importante que ele aceite você, que você é uma pessoa que tem potencial, que possa produzir, que vai valer a pena que ele invista em você. Essa é a noção que a gente quer deixar mais clara para vocês, porque muitas vezes a gente chega, no nosso caso, nos polos de CEDES, como coordenador do curso, e as pessoas, né, perguntam, mas quando é que vai vir um professor da UENF desenvolver uma pesquisa no meu polo para que eu possa ter uma bolsa com ele? Gente, não é assim que funciona, né? Não é o professor que tem que vir, não é o Estado que vai pegar o professor. É claro, pode ter até uma forma de incentivo para que o professor se sinta motivado a realizar um trabalho no seu polo, né, no caso dos polos do CEDERJ. Mas quem vai selecionar, quem vai ter o interesse em cooptar aquele aluno é o professor. Então não é o professor que tem que ir a você. Você tem que ir ao professor e mostrar a ele que é interessante ele te aceitar como estagiário. Que você é uma pessoa séria, uma pessoa dedicada, uma pessoa interessada e que vai dar retorno para ele. Porque se isso não ficar claro para o professor, por que ele vai te selecionar? Provavelmente ele já tem inclusive outros alunos, né, ali que já trabalham com ele, mesmo sem bolsa. Isso que eu falo. Às vezes colocar que você quer uma bolsa não é a melhor opção, que estão ali já trabalhando, esperando a chance de ter uma bolsa. Então por que ele vai preferir você ao invés de preferir os outros? Se você não tiver isso na cabeça, vamos ver o que pode acontecer. Professora, que bom que eu te encontrei! Eu estou precisando de uma bolsa. Viram só? Então, quer dizer, não quer dizer que todo cenário vai ser como esse, mas esse é um cenário possível e até provável de acontecer se você chega, aborda o professor dessa forma e oferece o que para ele? Só pede uma bolsa, né? Como você, muitas outras pessoas provavelmente já fizeram a mesma coisa e já estão até trabalhando com ele de outra forma. Então, a gente tem que pensar em como começar essa relação, que é uma relação de aprendiz, digamos assim, que vai envolver um relacionamento pessoal e que pode durar por muitos anos, né? Eu tenho uma aluna que hoje está no mestrado e que ela começou a trabalhar comigo quando era aluna do projeto Jovens Talentos da Ciência, ou seja, ela ainda era do ensino médio, né? Então ela entrou como aluna do ensino médio, começou a trabalhar comigo, depois fez vestibular para a UENF, passou a ser aluna da UENF, né? Fez iniciação científica comigo, defendeu o trabalho de conclusão de curso comigo e hoje em dia curso mestrado. Quer dizer, é uma relação que foi construída, é uma pessoa que eu sei quem ela é, que ela sabe quem eu sou, né? E isso permitiu que a gente fosse caminhando. Eu acho até interessante que, num determinado momento, ela busque outras pessoas, faça outras colaborações para ter, a gente trabalha com isso, né? Temos outros professores colaboradores, para ter uma noção mais ampla da ciência. Mas essa relação é uma relação que, como eu digo, pode durar durante anos. Então, o que é importante? Muito embora, quando você ainda é aluno, quando você está na sua graduação, você possa, tem o direito, e é até saudável, rever suas escolhas. De repente, não, comecei no estágio, mas não era bem aquilo que eu queria, né? Porque você só vai ter a experiência real quando você começar a trabalhar. Então, isso é normal, né? Mas, é como eu falo, quando você começa a caminhar, é bom que você tenha uma coerência, que você já vá construindo um currículo coerente, né? Então fica meio estranho, você um dia está trabalhando com ecologia, outro você está trabalhando com botânica, outro você está trabalhando com biologia celular, né? E você, quer dizer, alguém que vai pegar você lá para te aceitar para o mestrado, para o doutorado, fala, poxa, o que esse cara quer da vida, o que essa pessoa quer da vida na verdade, né?
Então é como eu falo, eu acho que todos nós temos direito de mudar as nossas escolhas, as nossas opiniões, mas para começar nesse caminho é bom que você já faça isso de uma forma consciente. O que é fazer de forma consciente? É primeiro procurar realmente saber, né, dentro do desenvolvimento do seu curso, procurar um estágio quando você tiver uma maturidade para saber o que você gosta. Tá? Ah, eu detesto trabalhar com animais porque eu não quero ter que dar uma injeção no ratinho. Então não vá trabalhar com imunologia. Ah, eu acho plantinha legal. Beleza, botânica, pode ser um caminho. Entendeu? E saber também quem é aquele cara, aquele professor a quem você vai pedir uma vaga. Se ele tem um pensamento que coadune com o seu. Né? Se você é surfistão, como eu dei o exemplo, de repente você acha um professor surfistão também, ou pelo menos que não seja tão careta, seja uma pessoa fácil de lidar. Isso são informações que nem sempre pode ser que você tenha acesso, mas se você puder se informar de quem é aquele professor, é interessante. Né? Outra coisa, isso é fundamental, é saber com que ele trabalha. Isso você pode, né? Como eu digo, a gente vai explicar isso com mais detalhe, mas eu acho que são passos importantes. Primeiro, saber o que você gosta, o que você quer saber na sua vida, ou pelo menos o que você acha que gosta nesse momento. Buscar laboratórios que trabalhem com aquela linha, com aquele objeto de estudo que você queira perseguir. Como é que você vai ver isso? Você vai ver na página da universidade, os laboratórios de ecologia, de botânica, de imunologia, do que for. Né? Depois de fazer isso, você vai procurar os professores, de preferência se informar sobre eles, com que eles trabalham, e depois disso, pesquisar mais a fundo a produção científica daquele professor. Ele já publicou um artigo? Pega esse artigo, dá uma lida, se inteira do que ele tem feito. Será que é aquilo realmente que você quer fazer? Ah, mas eu não sei inglês. Cara, precisa saber inglês. Na nossa área, biologia, inglês é fundamental. Tá? Hoje a gente tem várias ferramentas, tem aí o Google Tradutor que nos ajudam. Mas se você quiser realmente trabalhar na área de pesquisa, você tem que se acostumar com essa ideia. Tá? Então, depois dessas etapas, procurar o professor para uma conversa. Né? Uma conversa calma, uma conversa equilibrada, onde você vai ter oportunidade de mostrar para ele quem você é e o que você quer. Aí você tem uma chancezinha melhor de ser aceito para uma vaga. Vamos ver como? Vamos lá. Pode entrar. Licença, professora. Bom dia, professora. Bom dia. Eu vim procurar a senhora porque eu estava procurando alguns artigos e eu achei alguns artigos que a senhora escreveu na área de metalofármacos, que a senhora utiliza alguns compostos e faz estudos in vitro e viu que esses compostos que a senhora utiliza têm uma boa atividade nas células. Então, eu queria saber se eu poderia participar desse trabalho, ou pelo menos acompanhar algum aluno da senhora, entrar no laboratório, porque eu gostei muito dessa área, gostei muito dos artigos que eu li e eu me interessei. Que bom que você gostou da nossa linha de pesquisa. Então, atualmente nós trabalhamos em colaboração com outros laboratórios aqui da UENF também. A nossa parte aqui nesse grupo de pesquisa, nós fazemos alguns trabalhos com relação à ultraestrutura, morfologia dessas células que recebem esse tratamento e a gente realmente está publicando muita coisa legal com relação aos metalofármacos, né, que são esses fármacos à base de metal. E assim, Lívia, atualmente nós não temos bolsa no laboratório, tá? Mas se você quiser participar do nosso grupo de pesquisa, por enquanto, acompanhando os alunos, conhecendo o nosso laboratório, as nossas linhas de trabalho, você será muito bem-vinda. Sim.
Isso te interessa? Sim, me interessa. A bolsa não é minha prioridade. Eu quero mesmo participar, aprender essa área, porque eu gostei, me interessei, eu tenho muita vontade de engajar nessa pesquisa também. Na iniciação científica. Que bom, Lívia. Então, seja bem-vinda ao nosso laboratório. Né? Eu vou levar você para conhecer os nossos alunos, os nossos colaboradores que fazem essa linha de pesquisa, e você vai acompanhando as técnicas que a gente trabalha para observar esses efeitos antitumorais. Então, seja bem-vinda ao nosso laboratório. Tá bom, obrigada. Viram só? Então, é como eu falei, nem sempre a coisa vai acontecer dessa forma, mas esse é um cenário possível. A partir do momento que você se prepara melhor, que você sabe do que você vai falar, que você tenta se apresentar de uma forma melhor para o professor, quer dizer, não é ir de terno e gravata, acho que também não é isso, mas pelo menos mostrar para o professor que você tem um certo conhecimento, que você tem interesse, que a bolsa não é uma coisa fundamental, o que também não quer dizer que você não possa conseguir um estágio logo de cara com bolsa. É claro que você pode, né? Isso é possível de acontecer, mas muitas vezes não vai acontecer dessa forma. Então, você já tem que ter, né, na sua cabeça o que é fundamental para você. Como você vai se apresentar, o que você vai buscar, como você vai convencer o professor de que você é uma aquisição importante para ele, que ele pode começar a pensar e investir em você. Eu já conversei com alguns professores, né, do que eles acham, então muitos já me falaram isso, é a questão do interesse, a questão da proatividade, ou seja, do aluno também não chegar muito timidozinho, eu não sei, mas saber o que quer, mostrar que tem conhecimento, mostrar que tem interesse naquilo, né? Eu acho que isso é fundamental. E correr atrás, gente, correr atrás. Como eu falei, se você almeja chegar no mestrado, não deixe para procurar um laboratório apenas no final do curso. Me formei, agora vou procurar um mestrado. Não. Eu acho que a graduação, lógico, não no primeiro, talvez nem no segundo, mas a partir do terceiro período, por aí, né, se você já tem, como eu já falei, maturidade, uma noção do que é o seu curso, do que você quer, é bom você começar a correr atrás. Por quê? Porque, como eu falei, você já pode começar a ter a noção do que é um laboratório de pesquisa. Isso você só vai ter essa noção real trabalhando, conseguindo um estágio, né? Você já vai começar a construir o seu currículo, você já vai começar a interagir com o professor, que vai começar a te conhecer e ver se é realmente interessante para você também seguir naquela linha, para quando você chegar no mestrado, você já está preparado. Porque o mestrado são 2 anos, e 2 anos corridos. Eu acho muito complicado na área de biologia alguém chegar cru, sem nunca ter entrado num laboratório, sem conhecer as técnicas de pesquisa, e um professor se arriscar a aceitar alguém nessas condições para desenvolver o seu trabalho em 2 anos. E tem que ser em 2 anos, porque, como eu falei, você tem uma cobrança de produção. No caso do mestrado, os programas de pós-graduação são cobrados com relação ao prazo que o aluno defende. Então, se o aluno demora a defender, o programa é prejudicado, o professor é prejudicado. Então, são coisas de responsabilidade. Bom, a gente espera que esse vídeo tenha sido útil para você. Reflita, né? Veja os outros conteúdos da nossa disciplina. Eu acho que eles podem ser bem úteis em te orientar a se preparar para esse momento que é importante, né? Que é a entrevista com o professor. E não deixe de assistir os outros vídeos, onde a gente vai falar também um pouquinho mais adiante com outros professores e pegar a opinião deles sobre qual a importância de se seguir uma carreira científica, o que isso significou para eles e qual é o perfil dos alunos que eles querem, o que eles buscam num aluno para aceitá-lo como estagiário. Tá? Então, vamos em frente e nos vemos em bases da pesquisa científica. Grande abraço.